Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo essa aula, nós vamos agora para a aula de número 9, nosso curso de Teoria Geral do Processo Civil, iniciando aqui a parte de normas fundamentais do processo civil com o direito fundamental ou princípio do devido processo legal. Apesar da nossa Constituição colocar a perspectiva do devido processo legal, a expressão processo justo também pode ser utilizada para designar esse princípio. Aqui nós temos uma divergência de origem, basicamente. A expressão devido processo legal, ela vem de uma adaptação inglesa e americana do process of law. Já o processo justo é um termo mais utilizado em alguns países da Europa, como por exemplo na Itália, utiliza a expressão processo justo. Mas são duas perspectivas que querem trabalhar o quê? Esse principal direito e princípio processual, que é aquele que dá fundamento a todo o nosso sistema judiciário brasileiro, que é a necessidade de garantia de um processo que siga, respeitando as demais garantias fundamentais, siga respeitando as previsões legais, que não seja utilizado como forma de perseguição ou de violação de direitos fundamentais dos cidadãos. Então essa é a perspectiva. A previsão do devido processo legal, ela é constitucional, está aqui no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que diz exatamente isso. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, independentemente se vai entrar na seara do patrimônio ou em questões existenciais como a liberdade, o devido processo legal ele precisa ser seguido à risca, tá bom? Esse princípio, o que ele traz para a gente? Ele traz um modelo mínimo de atuação processual que deve ser seguido, tá? O básico que precisa ser seguido para que nós podemos falar que existe um processo capaz de trazer algum tipo de solução de pacificação social. Sem um devido processo legal, a gente não tem como obter uma decisão justa, uma decisão que não respeitou o contraditório, uma decisão que não respeitou a ampla defesa. Não é uma decisão que a gente possa classificar como decisão justa. Para que ela seja justa, ela precisa de ter uma fundamentação de acordo e ela precisa ter respeitado todo o devido processo legal estabelecido pela Constituição e pelas demais normas infraconstitucional. Como ele é um modelo mínimo de processo, ele está sempre em construção. O CPC de 2015 ele não trouxe tudo que ainda poderia ser feito em termos de regulamentação do devido processo legal ou do processo justo. Com certeza ainda conseguimos aperfeiçoar ainda mais aquilo que foi trazido pelo CPC de 2015, até porque novas situações vão surgindo, questões como, por exemplo, de uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, uso de outros instrumentos digitais, etc., vão surgindo, sempre aperfeiçoamentos podem ser realizados na parte do devido processo legal. E o devido processo legal, ele é um direito fundamental, uma garantia fundamental, que vai servir de base para o surgimento de outras garantias fundamentais. É como se ele fosse um direito mãe, do qual derivam outros direitos e garantias fundamentais, alguns deles, às vezes, nem previstos de forma expressa na Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais que estejam implícitos dentro do devido processo legal, tá bom? Então, ele é um direito geral, ele é um direito amplo, Talvez isso até dificulte a nossa visualização, porque ele é um direito bastante amplo, mas que não deixa de ter o seu grau de concretude. De que jeito? Através da influência que ela exerce na própria elaboração da legislação infraconstitucional, que dá concretude ao processo justo, através de outras garantias fundamentais mais específicas,
como contraditório e ampla defesa. O direito à prova é um direito e garantia fundamental que não está expressamente previsto na Constituição, mas que sem ele a gente não tem como ter devido processo legal ou um processo justo. Como que a gente vai ter um processo justo se o juiz negou à parte o direito dela produzir prova sobre aquilo que ela está alegando no processo? E depois ainda vai lá e julga improcedente a ação por falta de provas. Imagina a seguinte situação, que não raras às vezes acontece, não é um exemplo de ficção esse tipo de situação. Então, o direito ao devido processo legal, ele é um direito que tem que estar sempre na mente do advogado, porque às vezes o código não vai dar a solução, ele vai ter que buscar uma fundamentação constitucional para resolver aquele problema processual dele, e o direito mais amplo que tem para dar essa solução, às vezes é um caso que não tem regulamentação, para resolver uma lacuna que existe na regulamentação processual, é o devido processo legal, tá bom? Então, o Daniel Mitidiero, que é um texto que eu gosto bastante, vou colocar ele aqui de leitura complementar para vocês também, ele traz o conteúdo mínimo do devido processo legal. Ele vai falar o seguinte: primeiro, que o devido processo legal, o processo justo, ele deve ser utilizado, né, a partir do modelo de colaboração do juiz, que é aquele modelo em que o juiz ele não é a parte autoritária dentro do processo, mas ele é um sujeito processual que sempre atua em comum acordo com as partes, né, deixando as partes atuarem, ouvindo as partes, querendo resolver o problema de uma maneira efetiva e assim por diante, tá bom? Além disso, tem que ter uma tutela adequada e efetiva, ou seja, o processo tem que dar solução específica para cada caso. É por isso que, por exemplo, nós temos os procedimentos especiais. O que é o procedimento especial? É um procedimento específico criado para situações de direito material específica. Como, por exemplo, o inventário e partilha, que faz parte dos direitos, que é um instrumento do direito de sucessões. Você tem um procedimento próprio para ver o que a pessoa que morreu deixou de bens e como que aqueles bens serão partilhados entre a esposa, o esposo, a companheira e os seus herdeiros, filhos, netos, dependendo da situação. Então, uma tutela adequada para o direito das sucessões, e efetiva, porque não adianta você julgar procedente uma ação se você não garantir que aquilo que foi determinado pelo mandamento da sentença seja efetivamente cumprido. Ou seja, está relacionado aqui com o cumprimento de sentença, com o cumprimento das tutelas provisórias, com o processo de execução, penhora, identificação de bens que podem ser utilizados para pagar determinada dívida e assim por diante. Além disso, tem que observar a igualdade, a paridade de armas, um está relacionado com o outro. Igualdade aqui é um termo amplo que pode estar relacionado, obviamente, com o juiz não tratar de forma diferente as partes, que também se adequa à perspectiva de imparcialidade do juiz, que não pode favorecer uma parte para prejudicar a outra, tem que ser imparcial. Tá bom? Com a aplicação de precedentes, que a gente já viu que está relacionado ao princípio da igualdade. Paridade de armas, ou seja, que autor e réu possam ter os mesmos mecanismos para utilizar dentro do processo. Se o réu pode recorrer, o autor também vai poder recorrer, e assim por diante. Não pode ter um recurso que é exclusivo de uma das partes. O próprio contraditório para a defesa, que vai determinar a participação das partes, a possibilidade de se defender, de falar, de ser ouvido. Claro que isso aqui a gente ainda vai dar uma aprofundada, não vai ser só essa abordagem aqui, nós temos uma aula específica para contraditório para a defesa, que a gente vai ver mais para frente. Previsão no artigo 7º do CPC e na própria Constituição. O direito fundamental à prova, como eu já observei, porque a prova ela é essencial para a formação da convicção do juiz. Se você não tem direito de produzir prova, como é que você vai ganhar uma ação? A previsibilidade, confiança e motivação das decisões do juiz através de um procedimento que seja público, ou seja, a publicidade é uma regra processual, que vai admitir algumas exceções, mas via de regra os processos são públicos, as decisões necessariamente precisam ser fundamentadas, tá bom?
Esse processo justo tem que ter uma duração razoável. A justiça que tarda a ser feita, ela pode ser, quando chegar a hora de ser feita, ela pode estar inutilizada, ela pode não ter como produzir efeitos mais. Então o processo tem que ter uma duração razoável. E aqui eu só vou chamar a atenção, porque tem muita gente que fala no princípio da celeridade dentro do processo. Na verdade, não é um princípio a celeridade, ou seja, uma rapidez processual, mas uma duração razoável do processo, porque é normal que processos mais complexos durem mais tempo. E processos mais simples, que não precisam de ter uma audiência de instrução e julgamento, não precisa ter uma perícia, eles vão terminar mais rápido. Então, o princípio, a garantia é de duração razoável do processo, tá bom? E além disso, a assistência jurídica integral, quando ela for necessária, para as pessoas que sejam vulneráveis, aquelas pessoas que não conseguem pagar um advogado, elas precisam ter um acesso à assistência jurídica integral, seja de aconselhamento ou de patrocínio de causas perante o Poder Judiciário, por um advogado da Defensoria Pública ou da Ativo, e também a própria gratuidade da justiça, porque a pessoa que não tem condições de pagar o seu próprio advogado, obviamente não vai ter condição de arcar com as custas que um processo possui. Né, seja as custas iniciais, que você tem que pagar quando você entra no processo, ou aquelas custas que vão surgindo ao longo do processo, pagar um perito, pagar uma diligência do oficial de justiça e assim por diante. Tá bom? Então isso a gente pode ser visto em diversos artigos do Código de Processo Civil, que eu coloquei aí no material. Dei aqui o exemplo de 2, para não ficar muito grande, mas o artigo 4º fala: as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 7º, assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, ou seja, igualdade, paridade de armas, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, tá bom? Então aqui nós temos alguns exemplos de concretização do princípio do devido processo legal ou do processo justo, tá bom? Quem são os destinatários desse princípio? Todos os 3 poderes do Estado são destinatários deste princípio. Tá? O Poder Executivo tem que guardar o respeito ao devido processo legal, principalmente nos processos administrativos. O Poder Judiciário, né, que deve guardar em qualquer tipo de processo que esteja na sua guarida ali, processo penal, processo civil, processo trabalhista. E o Poder Legislativo, que tem como objetivo densificar esse devido processo legal nas normas infraconstitucionais, fazendo código, alterando o código, fazendo leis especiais e assim por diante, tá bom? Essa eficácia, né, de destinatário aqui, ela pode ser vertical ou ela pode ser horizontal. Na eficácia vertical, é aquela que obriga o próprio Estado a proteger o processo justo, né? Inclusive, quando o processo justo ele é descumprido pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, fazendo uma lei inconstitucional, por exemplo, o Poder Judiciário ele pode atuar para reverter esse dano ao devido processo legal, tá bom? E se o próprio Poder Judiciário causar dano ao devido processo legal, existem os recursos que vão levar essa análise de violação do devido processo legal à segunda instância ou às instâncias extraordinárias, no STF, no STJ e assim por diante. Mas nós temos também, na aplicação do devido processo legal, que inclusive conta com decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação aos particulares, ou seja, entre relações não só de sujeitos processuais com o Estado juiz ou com o poder público no processo administrativo, mas entre os particulares, em associações, né, em fundações, em empresas. Quando houver algum processo interno que visa restringir direito ou extinguir direito, até mesmo expulsar um sócio, um associado de determinada pessoa jurídica, é preciso garantir que seja respeitado o devido processo legal. O Supremo já decidiu isso, se eu não me engano, num processo de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que vai dizer que é preciso dar o direito de defesa do sócio, do associado, para ele se manifestar antes que se decida simplesmente pela sua expulsão da associação ou da sociedade e assim por diante, tá bom? Quem são os titulares, ou seja, quem tem direito ao devido processo legal?
Até aqui a gente está, quando a gente fala em destinatário, a gente está dizendo quem tem que cumprir o devido processo legal. Pode ser o Estado, através dos seus 3 poderes, pode ser também os particulares, quando você tem esse tipo de situação de restrição ou extinção de direito. Num condomínio, por exemplo, na hora de aplicar uma multa, isso tem que aplicar o devido processo legal, tá bom? E deste titular é quem tem direito, quem tem que ter respeitado esse seu devido processo legal. Aqui nós podemos ter tanto pessoas físicas quanto jurídicas, porque todas elas podem acessar o processo, podem ter necessidade de recorrer ao processo, ou até mesmo de responder um processo como réu e ter o seu direito garantido, e também as próprias entidades sem personalidade jurídica, como o próprio condomínio, que não é pessoa jurídica, mas pode entrar na justiça para cobrar uma dívida de condomínio, por exemplo. Se o condomínio entra na justiça para cobrar uma dívida, tanto ele como autor quanto o réu que está devendo, precisa ter o seu devido processo legal respeitado. Então, titular são qualquer pessoa, física ou jurídica, até mesmo entes despersonalizados que atuam dentro de processo. Tem que ter o seu devido processo legal respeitado. Tudo bem? Qual que é a função do devido processo legal? Ele tem como função mais de uma. Como, por exemplo, interpretar normas processuais infraconstitucionais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que na hora de interpretar uma norma processual, a gente tem que interpretar essa norma de acordo com o devido processo legal que está na Constituição. Inclusive, se aquela norma processual infraconstitucional admite mais de uma interpretação, a gente tem que buscar aquela que está mais de acordo com o devido processo legal. Tá bom? Além disso, nós temos, através do devido processo legal, bloquear normas que forem contrárias ao seu objetivo. Normas processuais inconstitucionais. No próprio Código de Processo Civil ou em leis especiais, nós precisamos ter normas que estejam de acordo com a Constituição. Recentemente, o Supremo decidiu, numa inconstitucionalidade lá da Lei de Mandado de Segurança, que proibia a concessão de tutela antecipada contra o poder público em determinados tipos de situações. O Supremo falou, não, isso aqui é inconstitucional. Se o poder público está errado e você tem uma urgência, você pode ter tutela provisória em relação àquela questão. Não é porque o poder público vai ter um tratamento especial aqui dentro do mandado de segurança. Ou seja, o devido processo legal bloqueando normas infraconstitucionais que violam a Constituição. Então, aqui ele também serve. Não é porque foi feito pelo legislador que está de acordo com a Constituição. O legislador ele tem o dever de densificar o devido processo legal de acordo com os objetivos do devido processo legal. Se ele desvirtua esses objetivos e vai para o lado contrário, a jurisdição constitucional, por meio do Supremo, ou até mesmo pelo controle difuso, que qualquer juiz pode fazer, pode ir lá e não aplicar aquela norma porque ela está violando o devido processo legal. Tá bom? E aí, nas próximas aulas, nós veremos os diversos princípios que eu já falei aqui, que dão essa densificação do devido processo legal no Código de Processo Civil. Até a próxima, até mais, tchau, tchau.